Hoje, então, a nossa lição é em Zacarias, capítulo 11. Como eu disse semana passada, essas lições foram muito boas, nesse aspecto de trazer ao nosso conhecimento, né? Às vezes a gente estuda muito pouco a Bíblia, estuda mais alguns textos do Novo Testamento, e não tem assim esse conhecimento de certos detalhes. Até quando você faz uma leitura completa da Bíblia, esse capítulo, eu creio que a gente leria, passaria por ele, sem compreender quase nada, no sentido do contexto. Ele é cheio de figuras, de representações, e a gente não entenderia muito bem. Mas nós estamos aqui hoje, né, para essa nossa meia hora. Nós reduzimos a nossa lição, mais ou menos para meia hora, para a gente não ficar muito tempo, né? Eu sei o quanto é difícil ficar com essa máscara por muito tempo e também por outros problemas. E nós vamos então nesse tempo, né, estudar um pouquinho esse capítulo 11. Não vou ler todo agora, a gente vai lendo até o 14, à medida que a gente for estudando a lição. As 3 últimas lições foram em Zacarias. A primeira falava sobre Zacarias, sobre o vestir-se, né, das novas vestes, e as vestes sujas serem retiradas. Então, uma demonstração feita em relação ao que acontece conosco, né? Deus nos purifica de todo pecado. Falava sobre Jesus nos justificando. A segunda lição, nesse mesmo texto de Zacarias, no mesmo livro de Zacarias, falava sobre Jesus como sacerdote e rei, aquele que perdoa o nosso pecado. Como rei, ele possui poder, e como sacerdote, ele é compassivo, ele nos perdoa. Ou seja, Jesus é a revelação de Deus como aquele que é o justo e justificador, aquele que tem fé, daquele que tem fé em Jesus. Jesus é o justo e o justificador da nossa vida. Hoje, nessa terceira lição, nós vamos ver aqui aquele que justifica, que oferece o sacrifício, ou seja, Jesus também, mas na figura aqui de Zacarias, nós vamos ver este pastor rejeitado, caminho de humilhação. Zacarias é colocado como aquele que deveria pastorear, mas um povo que já estava fadado à derrota, né, a ser perdido. E ele foi rejeitado, e ele foi humilhado. Vamos então ler Zacarias capítulo 11, versos de 1 a 3. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba de Jacó. A soberba do Jordão. Capítulo 10 falava de promessas, começa falando sobre chuvas, sobre bênçãos.
Versículo 11 aqui diz: passarão o mar de angústia. Mas já o capítulo 11 começa falando de tempestades, de destruição. Nós percebemos que essa história, ela vai se repetindo, né, no povo que se aproxima de Deus e é abençoado, e naqueles que, mesmo conhecendo a Deus, se afastam de Deus e recebem a punição e são julgados. Aqui então, nesse capítulo, há um anúncio do que irá acontecer. É um tempo de juízo e julgamento. O que dá para se entender é que Zacarias vivia num tempo onde Israel era governada por homens ímpios. Se você pegar lá em Mateus 23, 34, 35, você vai perceber uma profecia falando desse sofrimento de Zacarias, da morte de Zacarias. Ou seja, ele foi perseguido e morto. Por isso, então, o texto começa nessa linguagem aqui, simbólica, né, falando a respeito de julgamento. Alguns termos que ele menciona: cedros, carvalho. Ele fala também sobre lugares, né? Líbano, Bazã, Jordão. Todos são símbolos de poderes da época. Ou seja, o juízo, a força de destruição, vem sobre aqueles que se achavam inquebráveis, os mais fortes. Fala de cantos distantes e áreas ricas e frutíferas da terra. Quando ele fala de pastores, ele está falando já mais claramente os falsos pastores daquela terra. Quando ele diz filhos de leões, provavelmente é um paralelismo, também falando dos pastores. E foi destruída a soberba do Jordão. Um fato recorrente, irmãos. Qualquer época, você vai lá nos tempos de Zacarias, você vai encontrar esse acontecimento. Lá na conclusão da nossa revista, né, fala que no ano tal, deu-se aí lá a derrota e tal e tal. Nos tempos de Jesus, você vai encontrar exatamente essa cena de Jesus, que é representada aqui por Zacarias, sendo rejeitado. Mas depois vem o juízo também sobre a terra. Não precisa pensar muito para comparar o que nós estamos lendo aqui aos nossos dias, quando fala de forças, poderes, árvores poderosas caindo, sendo quebradas, o juízo vindo sobre homens maus. Que é interessante que esses homens maus aqui mais citados são pastores, são ovelhas que são também deixadas de lado porque não obedeceram ao Supremo Pastor, mas foram atrás de pastores que eram lobos. Leões, da ideia de leões que comem as ovelhas, que violentam as ovelhas. E ao mesmo tempo a gente tem visto esse mundo crescendo, todo mundo falando que é crente, que é de Deus, mas a gente sabe que muitos falsos. A lição diz: a ideia é que o julgamento de Deus alcançará toda a extensão de Israel e destruirá aquilo de que as pessoas mais se orgulham. Então a cena aqui uma abertura, né, para o capítulo 11, do que vai acontecer adiante, mas a cena aqui é do juízo de Deus. Vamos para o ponto 2?
versículos 4 a 6. Zacarias 11. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos, e os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico e os meus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Qual é a descrição aqui? A descrição do que nós acabamos de dizer. Pastores maus, me tornei rico, e os pastores não se compadecem dela, pastores que abusam das suas ovelhas. E o juízo é declarado aqui novamente. Não terei piedade nem dos moradores, nem dos pastores, e nem desses moradores, nem dos homens. Eu ferirei toda a terra. Mas qual é o anúncio aqui? O que tem de diferente nesse texto? É o chamado, de Deus a Zacarias para apacentar ovelhas. Mas não é um chamado qualquer. Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Você vai pregar a um povo que não vai se converter, a um povo que não vai aceitar, e pelo contrário, você vai ser perseguido. A gente percebe, irmãos, que muitas dessas passagens demonstram que o amor de Deus, essa oferta do Evangelho, ela é rica. As pessoas não se convertem pela maldade mesmo do seu coração, e a gente percebe que ninguém pode dizer, nunca falaram da palavra, a palavra de Deus eu não conheço isso. Mas rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a palavra, dentro do próprio plano e propósito de Deus, mas rejeitaram a palavra. Aqui a ideia então, você vai pregar. Terá de se apresentar como pastor do povo de Israel, com o objetivo também de representar o relacionamento entre o Senhor e o povo de Jerusalém. Repare que a rejeição a Zacarias era a rejeição a Deus. Quando alguém rejeita o Evangelho, rejeita um pregador, rejeita um missionário, está rejeitando a Deus. Apacentai. Da mesma forma que Zacarias foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. A gente vai ver mais à frente. Zacarias, como Isaías, partiram para um ministério que não seriam ouvidos, mas pelo contrário, insultados e rejeitados. O que Zacarias fez? Senhor, já que o Senhor vai rejeitar, então não precisa, Eu não vou nem pregar. Não. Zacarias aceita, ele responde ao chamado de Deus. 7 e 8. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. É uma repetição do versículo 4. E agora Zacarias dizendo: tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Você percebe? Zacarias responde ao chamado, e aparentemente ele teve um início de ministério positivo.
Tomei 2 varas, graça, é o símbolo de bênção, né? Graça, vara, graça. A outra, união, é o símbolo da união. Nós falamos que justificados temos paz, temos união, temos paz com Deus, uns com os outros. O ministério dele começou com disciplina. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Não diz o que são esses 3 pastores. A lição diz que os comentaristas tentam dizer que eram os 3 poderes, né? Ou seja, seria 3 tipos de líderes: reis, sacerdotes e profetas. Pode ser. Os reis, no lugar de levar o povo a servir a Deus, na maior parte dos reis que tomavam posse, eles levavam o povo à idolatria. Sacerdotes deixaram de ser santos, começaram a abusar das pessoas. Profetas começaram a dizer apenas o que o povo queria ouvir. O rei falava: e aí, vai tudo bem no meu reinado? O profeta: vai, excelente, o senhor é de Deus, o senhor é uma bênção. O profeta não ia chegar lá para o rei e falar: não, o senhor tem que largar os ídolos. O profeta só falava o que o povo queria ouvir. Lembra dos 3 tempos? Aquele tempo de Zacarias, o tempo de Jesus e o nosso tempo. Faça sempre esse sincronismo na sua mente. É a mesma coisa. O que hoje aconteceu nos tempos de Jesus. Pastores que se apoderam, que se abusam, que abusam das ovelhas. Ministérios que são mais para servir a si mesmo. Ovelhas que só querem também entretenimento. Não estão a fim de ouvir profetada, né? Profetas que apontem o seu pecado. Estão mais a fim de ouvir profetadas. Reis, líderes nacionais, mundiais, distantes de Deus também. Então, nesse início de ministério, Zacarias disse que ele deu cabo a 3 reis. A 3 pastores, né? 3 pastores. Versículo 8, aí ele diz que perdeu a paciência. Mas aparentemente ele perdeu a paciência com as ovelhas porque elas também se cansaram dele. Nessa analogia que ele deu cabo à liderança, as ovelhas acho que não ficaram muito contentes com isso. Estavam contentes com aquela liderança antiga. Ele não foi aceito como líder. E aí chegou o tempo, então, em que ele também rejeitou essas ovelhas. O resultado dessa rejeição aparece, então, aqui, quando, na sequência, o povo vai ser entregue, e aí o juízo novamente aparece. 9-11. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne de seu próximo. Tomei a vara da graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho se fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Então, um momento de tensão aqui, né? Ele está desistindo, ele está chegando ao tempo, preguei, falei, não querem ouvir. Eu estou entregando elas para a morte, para morrer, para o juízo. O versículo 12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Repare aqui, então, que aparentemente, embora tivesse tido uma ruptura, né,
a graça quebrei, está havendo uma separação, as entreguei à morte, mas ao mesmo tempo ele fala com as ovelhas e pede o salário. Aqui o pedido de salário era uma forma de tentar, talvez uma última tentativa de perceber se aquelas ovelhas realmente já não o queriam, já o abandonaram, nesse abandono final. E ele percebeu que foi abandonado pelo valor do salário. A gente aqui talvez não entenda muito bem lendo assim, mas esse salário, 30 moedas de prata, é um salário de escravo. E era uma representação de desprezo. Como diz a lição, era melhor não dar nada do que dar o salário de um escravo. Era para falar que aquele profeta, que aquele homem, era como se fosse um escravo. Tanto que fica meio difícil de entender quando no versículo 13 há uma palavra de ironia aqui, né? Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Parece, não? Não, é uma ironia. Esse preço absurdo. Olha que presente magnífico que eu ganhei. Presente de desprezo. E repare que aqui o Senhor não fala que você ganhou, que Zacarias foi avaliado, mas que eu, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Porque Zacarias era o representante de Deus. E quando ele pede o salário, o que Deus representa para vocês? E ele recebeu um salário minguado. É um bom texto para pastor, esses pastores que querem ganhar dinheiro por aí, né? Dá para fazer uma forçada aqui, né? Brincadeiras à parte. Neste quadro nós encontramos aqui profunda humilhação que as ovelhas impõem sobre o pastor, e assim estava falando sobre Deus. Ele cuidava delas, ele se aproxima e pede seu salário, e a resposta é: salário de um escravo, 30 moedas de prata. Por isso que essa lição tem o título Profeta Rejeitado, o pastor rejeitado, porque vindo o juízo, mas antes de vir o juízo, houve a pregação, houve a oferta, e após essa rejeição, eles serão sim punidos. Ponto 3, o profeta rejeitado. O versículo 13 que nós já lemos, fala então que essa oferta foi um insulto a Deus. O Senhor rejeitou. Essa história de entregar para o oleiro é rejeitar a oferta. Não, você não vai ficar com essa oferta. Entrega lá. É tudo sobre Jesus. Essa é a nossa revista, não é? É tudo sobre Jesus. Como foi o ministério de Jesus? Teve a fase da popularidade. Jesus, da mesma forma, falou contra os sacerdotes, contra o rei. O povo ficou ao lado dele por um tempo, mas logo esse mesmo povo rejeitou. E quando ele foi entregue, o preço que Judas recebeu para o traí-lo foi 32 moedas. O mesmo valor, 30 moedas de prata. Não sei onde que eu arrumei essas duas aqui. E vocês estão com a boca um pouco difícil de eu ler lábio, né? Porque antigamente alguém fazia 32,
Agora eu olho para vocês, eu só vejo um olhinho fechando e abrindo, então fica difícil, viu? 30 moedas. Jesus foi tratado como não valendo nada. Preço de um escravo. Repare que nem o escravo valia o preço do escravo, né? Um escravo valia muito mais, é um ser humano, é uma pessoa. Mas era um preço baixo. Em toda essa passagem nós temos um quadro bem claro da pessoa de Cristo, sua obra gloriosa em nosso benefício e da profunda humilhação a qual ele foi submetido ao ser rejeitado pelos judeus. Todo o ato simbólico de Zacarias era de extremo significado para alguns séculos mais tarde, quando o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor de Israel, seria tratado exatamente dessa maneira pelo seu povo. Se a gente pensar nesses termos, né, o rei, os sacerdotes aqui, o rei na época de Jesus, Herodes, aqui a lição diz que enquanto Jesus estava oferecendo pão, ensinando o evangelho, falando da palavra, Herodes estava assassinando João Batista. Enquanto Jesus, o verdadeiro pastor, estava ali pregando, sacerdotes não tinham interesse espiritual, abusavam do povo, transformavam a casa de Deus num covil de ladrões. Jesus amou o povo, mas foi traído. Zacarias começa essa história de duas varas, uma chamei de graça. Zacarias tenta amar aquele povo, mas o povo o fez mudar de opinião. Ele vai agir com juízo. Versículo 14 que nós não lemos ainda, depois de Zacarias quebrar a vara chamada graça, agora ele quebra a vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A rejeição do pastor resultou na rejeição do povo de Deus e no juízo de Deus. Conclusão: o juízo profetizado no início do capítulo 11 de Zacarias se concretizou ainda no século I. No ano 66 DC, rebeldes judeus mataram alguns soldados das guarnições romanas de Jerusalém e expulsaram os demais. Em resposta, no ano 70 DC, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém com suas legiões romanas e destruiu tudo, incluindo o templo. Porque o povo rejeitou seu pastor, o Senhor rejeitou Jerusalém e a julgou severamente. Cenas se repetem, tempo de Zacarias, no tempo de Jesus, e um dia Jesus voltará para esse julgamento. Novamente esse julgamento acontecerá. A aplicação diz: você tem rejeitado ou tem se submetido ao pastor, o Senhor Jesus Cristo. Não adianta a gente ficar pensando nos maus pastores, nos ímpios que estão lá no mundo. Vamos fazer a aplicação para nós? Que a gente pode pensar isso em relação a nós mesmos. Primeiro, quando a gente lê esses textos de juízo, a gente sempre lembra do mundo. Mas aqui está falando de pastores, aqui está falando de ovelhas. O juízo maior recai sobre o próprio povo, sobre a igreja. Esse texto também fala, e vamos nos centrar aqui nas 30 moedas. Rejeitou a Deus, né? Porque aqui rejeitar o profeta, rejeitar Jesus, é rejeitar a Deus.
rejeitou a Deus por um preço de escravidão. Eu fico pensando, né? É fácil falar, Judas, imagina, Judas fez isso. Irmãos, infelizmente nós somos tentados a deixar Jesus por coisinhas que valem talvez nem 30 moedas. São ofertas que são nos feitas. Judas recebeu essa oferta e para ele, naquele momento, foi mais importante do que Jesus. Quais são as ofertas que nós recebemos? Que se nós não orarmos, se nós não buscarmos, nós somos tentados e nós simplesmente trocamos por Jesus. É um alerta para todos nós. Então, por isso essa é a pergunta da aplicação. Você tem rejeitado ou tem se submetido ao pastor, o Senhor Jesus Cristo? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que eu acredito que nós estamos pensando mais na morte, na vida eterna. Nós estamos pensando mais em relação à insignificância do mundo, dos prazeres que esse mundo tem. E se nós não estamos vendo a insignificância, pelo menos nós estamos vendo como esse mundo não está à nossa disposição como nós imaginaríamos. Porque de repente tudo é fechado, algumas coisas não são mais vendidas, e nem adianta comprar porque não tem muito o que fazer com elas. A gente vê essa cena inicial aqui, quando fogo consuma os teus cedros, geme cipreste, leãozinhos choram, cai. Poderes que de um dia para o outro não são mais poderosos. Ou pelo menos temporariamente, né? Não sabemos o que será o futuro, são totalmente humilhados. Por que eu estou dizendo isso? Porque é mais um tempo que nós temos para pensar que a única coisa que nós temos é Jesus. Não são falsos pastores, não é um falso evangelho, não é uma vida de crente que está mais preocupado com o entretenimento, como as igrejas estão se especializando em entretenimento, mas é um crente que vive não das ministrações, né, do domingo, mas é um crente que vive no testemunho do dia a dia. Como que eu estou negociando a minha fé de domingo a outro domingo, segunda, terça, quarta, pelo que eu estou trocando, o que é me oferecido para eu colocar no lugar de Jesus? Esse é o pensamento que a gente pode tirar nessa manhã dessa lição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser colaborar, temos um microfone aqui, fique à vontade. E nós vamos concluir, pedindo a graça de Deus, né, para que nós sejamos sempre conscientes do juízo. O juízo não é para colocar medo em nós. O juízo é para que a gente sempre tenha consciência disso. Se nós não estivermos com Cristo, se nós não firmarmos em Cristo, nós estamos sujeitos a esta morte. Nós precisamos andar com Jesus. Amém? Então vamos ficar em pé novamente. Nós vamos orar assim, já encerrando esse momento. Deus nos abençoar, assim, logo mais à noite estaremos aqui juntos. Pai querido, agradecemos a Ti, ó Deus, pela escola dominical, pela Santa Ceia, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor Deus renova as nossas vidas e assim também a nossa fé. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Não permitas que estejamos
vivendo despreocupadamente, vivendo, ó Pai, como se realmente a Tua palavra não fosse real, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor abençoe para que a gente possa dia a dia nos firmar na Tua palavra. Tantos são os alertas, tantas são as demonstrações, ó Deus, do Teu amor, mas também que o Senhor é aquele que vem, que limpa, que transforma, que abençoa, mas também é aquele que vem com juízo, que vem com ira sobre aqueles que não obedecem ao Senhor. Que nós possamos ser agradecidos pela bênção, porque o Senhor Deus tira a nossa veste suja e nos lava, que o Senhor é aquele profeta, aquele rei, aquele sacerdote da nossa vida. Mas obrigado, ó Pai, também porque o Senhor Deus nos mostra que nós devemos vigiar, para que nós não vivamos e caiamos nesse juízo, na morte, ó Deus. E que o Senhor nos abençoe. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.